federazinhos da matemática. Hoje nós temos um assunto bem interessante sobre taxa de variação da função afim. Então, a questão é a seguinte: determine a taxa de variação da função afim f de x é igual a 2x mais 3. Quando a gente observa aqui a função afim, já fica fácil a gente saber qual é a taxa de variação. Como que dá para saber? Não sei se vocês lembram, mas a fórmula da função afim é a seguinte: f de x é igual a ax mais b. Então, o b é o termo independente. Então, 3 é o termo independente. Então, b vale 3. Eu vou colocar aqui. b é igual a 3. E o a, pessoal, fica na frente do x. Quem é que está na frente do x na função? É o 2. Logo, a taxa de variação vai ser 2. Simples assim. O b é o termo independente, que é 3, o valor do b. E quem é a, que é a taxa de variação, é o número que fica na frente do x. É o coeficiente numérico do x, que no caso aqui é 2. Agora, vamos observar isso no gráfico. Então, o b é muito fácil a gente visualizar no gráfico, porque o b é o ponto onde a reta toca o eixo y. B vale quanto? 3. Quem é b? 3. Olha lá na função, quem é b? 3. Então, encontrar o b no gráfico é super fácil. É o ponto onde a reta toca o eixo y. Qual é o ponto que a reta toca o eixo y? Essa reta aqui é no 3. Agora, o a gente não vê tão facilmente. Então, como é que a gente pode descobrir o a analisando o gráfico? Bem, existem várias maneiras. Eu vou mostrar aqui duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte: eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui no gráfico, a reta com o gráfico dá para formar um triângulo retângulo. Vocês conseguem observar esse triângulo retângulo? Aonde aqui é o ângulo reto, que vale 90 graus, e aqui é um ângulo, é um outro ângulo. Então, pessoal, o cateto que está oposto a esse ângulo vai ser o nosso numerador. Tem quantas unidades de medida? Confere. 1, 2, 3 e 4. Então, tem 4 unidades de medida. Então, o numerador vai ser o cateto oposto a esse ângulo. E quem vai ser o nosso denominador? Vai ser o cateto adjacente. Tem quantas unidades de medida? Do 0 para o menos 2, tem 2 unidades de medida. Então, 4 dividido por 2. Então, quem vai ser o a? 4 dividido por 2 dá 2. Notaram como é super mega fácil? Então, ó, a taxa de variação da função é 2. Observe lá na função. É o coeficiente numérico do x, que é 2. Uma outra maneira de nós descobrirmos é aplicando essa fórmula aqui, ó, que eu vou mostrar também para vocês. Então, a variação, inclusive essa fórmula aqui que está no livro de vocês. A taxa de variação vai ser f de x mais h, que ficou meio feio, mas é um h, menos f de x, dividido por x2 menos x1. Parece que é muito difícil, pessoal, mas não é não. Então, vamos pegar aqui os pontos que a gente tem. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, é o x1. Eu vou chamar aqui de x1. E esse menos 2, eu vou chamar de x2. Notem, pessoal, que o x1 corresponde a quem no y? A 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, f de menos 1 vai ser igual a 1. E o f de menos 2 vai corresponder a quem no y? Menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, f
de menos 2 vai ser igual a menos 1. Com esses dados, eu já consigo aplicar tranquilamente essa nossa fórmula. Por quê? Porque aqui, ó, quem vai ser o f de x mais 1? Vai ser o f de menos 2. E quanto que vale o f de menos 2? Vale exatamente menos 1. Menos, quem é o f de x? Vale 1. E quem vai ser o nosso denominador? Então, o nosso denominador vai ser x2 menos x1. Quem é o x2? Menos 2. O menos da fórmula, o menos da fórmula. E quem é o x1? Então, o x1 está bem aqui, ó, menos 1. Coloca dentro do parêntese, porque não pode ficar dois números, dois sinais iguais, dois sinais colados um no outro, né? Separa pelo parêntese. Logo, o A vai ser igual. Sinais iguais, você soma e conserva o mesmo sinal. Aqui nós vamos fazer um joguinho de sinal. Subentende-se que tem uma multiplicação, menos com menos dá mais. Eu vou repetir aqui o numerador, que dá menos 2. Aqui, pessoal, sinais diferentes. A gente diminui e conserva o sinal do maior. Então, 2 tira 1 dá 1. O número com maior módulo é o 2, dá negativo. Para finalizar aqui, com chave de ouro, menos com menos dá mais. 2 dividido por 1 dá 2. Parece mágica, mas é matemática. Olha aqui, ó, 2, utilizando essa fórmula. 2, fazendo a divisão dos catetos desse triângulo aqui da figura, cateto oposto sobre cateto adjacente. E 2, só comparando a função que foi dada com a nossa função aqui afim, que justamente o A, que é a taxa de variação, é o coeficiente numérico do x. No caso aqui, o coeficiente numérico do x é 2. Valeu? Vem com o Federal que tudo vai ficar legal.